Olá, tudo bem? Seguindo nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Nós estamos fazendo aí uma série de aulas, acerca do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, e já temos aí várias aulas gravadas, temos aí uma série disponível, onde a gente tem adotado a seguinte metodologia. Estamos estudando esse livro, tomando ele como nosso referencial, seguindo a sua ordem, na sequência dos capítulos, a sua estrutura didática. Estamos fazendo aulas por capítulos, também por sessões, dentro dos temas. A gente tem trazido algumas partes do livro, não trazemos todo o conteúdo, porque o objetivo, como eu falei, é facilitar, é permitir que você tenha facilidade ao estudar o livro depois, pela sua própria iniciativa, se sentir mais confortável. Posso afirmar com muita certeza que essas aulas vão te ajudar a depois, se debruçando sobre o livro, ter uma compreensão bastante aprofundada, apesar da gente estar fazendo de forma sucinta, trazendo alguns trechos, mas a gente tem feito discussões, e eu sempre brinco, como se fossem dicas da prova. Eu tenho trazido as ideias que, no meu entendimento, são as ideias fundamentais sobre cada capítulo, sobre cada sessão, sobre cada tema. A gente tem feito aí algumas discussões, exemplificações, trago aí alguns diagramas, gráficos, esquemas, e aí a gente, com essa metodologia, eu pretendo exatamente permitir que você tenha mais facilidade ao estudar esse conteúdo. E já, como também está aí na sua tela, vou compartilhar o livro, Novas Essências do Pensamento e Unificação, está aí a capa do livro. Compartilhando também aí na base da tela está aí o site, onde você pode obter o livro. Tem aí também o QR Code para facilitar aí o seu acesso ao site. Basicamente você vai entrar no site, vai ali no menu, e aí na seção literatura, entre outros livros, está ali em ordem alfabética, você vai até o livro com essa capa, Novas Essências do Pensamento e Unificação. No site a gente tem uma ferramenta que permite você manusear o livro, então você pode folhear o livro, você pode movimentar, você pode aproximar, afastar, enfim. Mas a minha reiterada sugestão é: faça o download, é de graça. Tenha o livro à mão, no seu celular, laptop, tablet, enfim, para que você depois, assistindo essas aulas, pegue o livro, se debruce sobre ele, estude, leia, vá aos demais itens e às demais informações que eu não tenho trazido tudo, eu já falei, tenho falado isso reiteradamente também em todas as aulas, mas basicamente a ideia é essa, você assiste a aula, vai ao livro, se quiser acompanhar com o livro, tudo bem, ajuda bastante também. É lógico que você vai observar que tem trechos ali que eu não vou mencionar, porque eles são complementares e que depois, num segundo momento, você pode depois recorrer a eles para melhorar e aprofundar as nossas discussões. E também está aí no alto dessa tela o capítulo que nós estamos trabalhando agora. Estamos tratando sobre epistemologia. Já fizemos duas aulas anteriores, onde estivemos tratando ali sobre as epistemologias tradicionais. Fizemos ali um vislumbre, trouxemos partes do livro, também não esgotamos, e o Pensamento e Unificação também não esgota as discussões sobre os autores que a gente mencionou e discutiu nessa referência às epistemologias tradicionais, então fica a dica, se você quiser mais aprofundamento sobre os autores discutidos, a ideia é Google, vai lá no Google, faça suas pesquisas, aprimore, realmente são informações relevantes que vão cada vez mais enriquecendo a sua compreensão e o seu entendimento. E aí, dando sequência, a partir dessa aula, e não finalizando com ela, obviamente, nós vamos agora começar a estudar epistemologia da unificação, ou seja, a epistemologia à luz do pensamento de unificação. Eu calculo aí que serão 3 aulas, eu creio que para a gente não fazer muito rapidinho, tentar fazer tudo de uma aula só, para não empobrecer o conteúdo, não deixar ele empobrecido pela grandeza, pela riqueza de detalhes que o livro Pensamento de Unificação dedica ali para argumentar e construir a epistemologia da unificação, mas também para não ficar muito extenso, porque se você olhar no livro ali, o número de páginas acerca desse aspecto, desse item, dessa seção aí do capítulo Epistemologia, tratando especificamente da epistemologia da unificação, você vai observar, é um conteúdo bastante extenso, então basicamente aqui eu vou dar só as dicas. Então é aquele esquema: pega o seu caderno, pega a sua caneta, eu vou dando os grifos, aquelas cores diferentes dos textos, eu boto ali em negrito os trechos que seriam conceitos, que seriam ali as ideias principais, que vão ajudar você na sua compreensão, e a gente vai dedicar ali um pouquinho mais de atenção na nossa argumentação.
Beleza? Então tá pronto aí? Caderno e caneta à mão? Vamos começar então a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Vamos tratar então sobre aí a seção 2, Epistemologia da Unificação. Analisamos um resumo das epistemologias tradicionais, como eu já mencionei nas duas aulas anteriores, e agora, a partir dessa aula aí e nas próximas duas aulas, ou seja, eu creio que serão no total aí sobre epistemologia da unificação, a gente vai utilizar em torno de umas 3 aulas, né, essa e mais duas, para a gente fazer da melhor forma possível e permitir que você tenha o seu entendimento facilitado. Então vamos estar estudando ou explicando a epistemologia do pensamento de unificação ou, né, de uma forma mais sucinta, epistemologia da unificação. A epistemologia da unificação foi estabelecida na base de conceitos sobre cognição que estão ali sucintamente manifestos de forma teológica no livro Exposição do Princípio Divino e também outros discursos e sermões do Reverendo Moon, do Reverendo Dr. Samia Moon, e respostas do próprio Reverendo Dr. Samia Moon para questões diretas do autor do livro, Dr. Lee, né, e assim por diante. Então, está tudo no pensamento de unificação? Não. Lá na explicação do princípio divino que a gente já referenciou em outros capítulos anteriores ali, que é a nossa base, o nosso referencial, nosso paradigma conceitual aí para desenvolvimento, né, seria a nossa referência bibliográfica aí dos estudos que nós estamos fazendo no livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, mas aí temos aí outros livros, né, são vários livros, que na verdade é um conteúdo aí de discursos e sermões do reverendo Dr. Samia Moon, que supera a casa dos centenas de discursos, né? Então a gente vai trazer tudo isso, não, mas vira e mexe eu estou aí mencionando, citando um livro ou outro aí, né? Já fiz isso, por exemplo, lembro lá no capítulo 4, quando falamos sobre axiologia, eu referenciei aquele livro, uma compilação de discursos do reverendo Dr. Samia Moon nas conferências para a unidade das ciências, né? Falando sobre valores e tal, mas enfim, né? São alguns referenciais, por isso eu achei importante colocar essa parte do livro falando sobre essa, entre aspas, referência bibliográfica do estudo que a gente vai fazer sobre a epistemologia do pensamento de unificação. Então vamos começar aí falando, né, no esboço da epistemologia da unificação, esse vislumbre que a gente vai tentar fazer com essas aulas facilitadoras. O primeiro item que nós vamos falar é a origem da cognição. Basicamente, como já explicado nos séculos 17 e 18, o empirismo defendendo que a origem da cognição reside basicamente na experiência, e o racionalismo defendendo que a origem da cognição basicamente reside no pensamento, emergiram. O empirismo caiu no ceticismo, né, nas mãos de Hume, e o racionalismo terminou no dogmatismo com a obra de Wolff. A gente comentou sobre isso um pouco mais detalhadamente, não tão aprofundadamente nas aulas anteriores, quando falamos especificamente sobre o empirismo e o racionalismo, né, mostrando essa situação em que eles se encontram por causa da obra desses dois autores mencionados. Mas a fim de superar então esse impasse aí, né, de dogmatismo ou do ceticismo, né, o Kant tentou unificar o empirismo e o racionalismo através do seu método transcendental, mas ele também acabou caindo num mundo agnóstico de coisas em si mesmas e no contexto de tal fundamento que vamos apresentar a posição da epistemologia da unificação. Então eu lembro até que na aula anterior, aí, falando sobre as epistemologias tradicionais, dedicamos um pouco de atenção aí sobre o Kant, né, essa tentativa dele de unificar o empirismo e o racionalismo, né, mas também a gente já fez ali algumas referências, não tão aprofundadamente, sobre as dificuldades, as pedras de tropeço, os percalços conceituais que o Kant enfrentou ali na hora de fazer esse processo de unificar o empirismo e o racionalismo, né? Beleza? Mas aqui é só uma revisãozinha das aulas anteriores. Nas antigas epistemologias, o relacionamento entre o sujeito da cognição, o ser humano, e o objeto da cognição, todas as coisas, não foi bem esclarecido. Sendo que elas não conheciam o relacionamento entre o ser humano e todas as coisas, a ênfase era colocada ou no sujeito da cognição, né, ou, né, como é o caso do racionalismo, afirmando que a cognição é alcançada exatamente quando a razão ou o entendimento faz as suas inferências,
ou a ênfase era colocada única e exclusivamente ou de forma unilateral no objeto da cognição, como no empirismo, né, através da experiência, afirmando que cognição é alcançada pela compreensão do objeto como ele é, através da sensação. E a gente enfatizou isso tanto, né, nos capítulos iniciais desse livro, quando falamos na teoria da imagem original, sobre ontologia, a teoria do ser, e especificamente no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, nós enfatizamos bastante, né, as argumentações, os papéis, o relacionamento nas posições sujeito e objeto, a ação dar e receber interagindo aí esses dois elementos, as características, peculiaridades, qualificativos, enfim, né? Fizemos várias afirmações e argumentações, conceituações que a gente vai revisitar não aprofundadamente, porque espero, né, que você já tenha assistido essas aulas, saiba já, né, com profundidade, né, já tenha voltado ao livro, se debruçado a partir das aulas facilitadoras, melhorando seus conceitos. Então, basicamente, esse vai ser o nosso referencial, né? A gente já está mencionando aqui porque, basicamente, na tentativa do Kant de unificar empirismo e racionalismo, as grandes dificuldades, né, que ele teve foram as lacunas que ficaram não esclarecidas, né, não tiveram respostas plenas, e a essas lacunas a gente está já trazendo alguns elementos. Um deles é esse que a gente está aí colocando na sua tela, né, as posições duais ali de sujeito-objeto e o relacionamento recíproco ali de dar e receber, a ação dar e receber. Beleza? Vamos lá? Então, Kant defendia que cognição é alcançada quando o senso de conteúdo vindo a partir do objeto e as formas de pensamento do sujeito estão sintetizados e unificados por meio da imaginação, onde um objeto da cognição é finalmente formado. Entretanto, ele não estava ciente do relacionamento necessário entre sujeito e objeto. E aqui já entramos, né, apresentando aí como a resposta para essa lacuna, esse conceito que ficou em aberto com Kant, a ação dar e receber e as posições de sujeito e objeto, o relacionamento recíproco e complementar de dar e receber entre sujeito e objeto. Hegel, por outro lado, defendia que no autodesenvolvimento do espírito absoluto a ideia se torna natureza, se alienando, mas eventualmente se restaura através do espírito humano. Neste sistema, a natureza é meramente um passo intermediário conduzindo para o surgimento do espírito humano e não tem nenhum significado positivo como uma existência permanente. Finalmente, no marxismo, o ser humano e a natureza estão em um relacionamento acidental de oposição. A gente deu bastante ênfase, especialmente na aula anterior, aí, discutindo essas duas visões, né, quando falamos aí das epistemologias tradicionais, enfatizamos bastante essa discussão aí, principalmente com relação ao objeto, né? Estamos falando agora da origem, mas eu lembro que na aula anterior a gente também dedicou atenção ao objeto de cognição, e aí a gente pôde falar um pouco mais, ou pelo menos, né, tentar aprofundar um pouquinho ali os conceitos, por um lado, do Kant, na tentativa de unificar empirismo e o racionalismo, e também mencionamos aí a visão epistemológica do marxismo, né? A visão ali que a gente vai falar um pouco mais aí, não totalmente, porque a gente já mencionou, é só para revisitar esses conceitos que a gente já discutiu, tá bom? Então, quando olhamos para o problema desta forma, como compreender corretamente o relacionamento entre o sujeito da cognição e o objeto da cognição se torna uma questão fundamental, crucial, essencial. Esse relacionamento precisa ser compreendido e entendido, senão a gente vai ficar nessa mesma situação, né? As críticas não muito aprofundadas, a gente não fez tantas assim, mas a gente já deu umas cutucadinhas, né, na aula anterior, falando sobre o método transcendental do Kant, e também falamos de alguma coisinha ali, algumas críticas de leve, né, com relação à epistemologia marxista, ok? A partir de uma posição ateísta, o relacionamento necessário entre os seres humanos e a natureza não pode ser estabelecido. Mesmo na teoria da geração natural do universo, os seres humanos e a natureza não são mais do que seres acidentais uns para os outros. Somente quando o significado da criação de Deus, dos seres humanos e de todas as coisas é esclarecido, o relacionamento necessário entre os seres humanos e todas as coisas passa a se tornar cada vez mais claro, mais compreensível, né? Beleza? Vamos avançando aí. Então, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, os seres humanos e todas as coisas são seres criados no relacionamento de sujeito e objeto. Olha o grifo, né? Olha o destaque no texto, né? Dica para a prova, pega o seu caderno, a sua caneta, anota.
Essa é uma concepção que a gente já falou, né? Você já tem, inclusive, anotado isso nas suas anotações e vem anotando, como eu tenho mencionado. Então, basicamente, aqui a gente está revisitando, mas já fazendo uma conceituação para a nossa epistemologia da unificação. Os seres humanos, na posição de sujeito, né? Na posição ali para fazer esse processo de cognição, e todas as coisas na posição objetiva vão estabelecer um relacionamento, baseado naquela relação que a gente já estudou, a ação dar e receber. Isso quer dizer, então, que o ser humano é o senhor de domínio, o sujeito de domínio sobre todas as coisas, e todas as coisas são objetos de alegria, beleza e domínio para os seres humanos. Portanto, sujeito e objeto estão num relacionamento inseparável, ok? Trouxe o gráfico a título de lembrança, né? A gente já falou sobre isso daí, não vamos fazer toda a explicação novamente, né? Para não ficar cansativa essa aula. Vamos avançar. Então, cognição, olha o grifo, olha a dica, caderno, vou dar o tempo hábil, anota, se não der o tempo hábil, dá um pause, né? E anota aí. A cognição é o julgamento de um sujeito, né? O ser humano, sobre todas as coisas, os objetos, que são os objetos de alegria, beleza e domínio. Parênteses aqui, nós já fizemos capítulos específicos discutindo sobre isso, esses valores aí de, né, verdade, de beleza, né, e de bem, né? E também falamos alguma coisa sobre isso, né? Falamos alguma coisa, não, na verdade, fizemos aulas, foram 4 aulas, se não me engano, falando sobre teoria da unificação, teoria da educação do pensamento de unificação, transitando também sobre esses aspectos aí, sobre esses valores. Falamos alguma coisa, né, mais específica sobre conceituação quando estudamos a axiologia, mas enfim, né, são assuntos que a gente está revisitando. Nesse contexto, a cognição, isto é, o julgamento, envolve experiência. E julgamento é realizado através da função da razão. Então percebe? 2 momentos, né? Tem a experiência e tem a racionalização, né? Dica, eu já vou dar uma dica, hein? Quando a gente estudou base de 4 posições, nós mostramos 2 estágios, 2 momentos das bases de 4 posições. Lembra? A gente falava de base de 4 posições, seja ela mantenedora de identidade, ou seja ela uma base de 4 posições desenvolvedora, a gente colocou 2 momentos. A gente dizia que tinha a base de 4 posições interna e a base de 4 posições externa. Olha que interessante aqui, eu já estou dando dica, hein? A gente ainda não chegou nessa parte, mas o texto vai chegar, o livro vai falar. Nós estamos falando aí de experiência, né, e de razão. 2 momentos. Quais são esses momentos? Você está conseguindo identificar? Está claro isso para você? Você já conseguiu fazer a associação? Eu estou dando dica? Conseguiu? Ainda não? Vamos com calma, né? Não vamos apressar. A gente vai seguindo a discussão. Vamos lá. Então, portanto, experiência e razão são ambas necessárias para o processo de cognição. Assim, na epistemologia da unificação, olha o grifo, dica da prova, experiência e razão são ambas indispensáveis. Não tem como, eu preciso de ambos. Eu preciso do aspecto empírico, mas eu também preciso do aspecto racional, né? A somatória, né? A combinação desses elementos vai... eu já estou dando dica, né? Tem as 2 aulas ainda que vão vir aí falando sobre isso com mais detalhes, mas enfim, né? Já estou dando dicas aí para ajudar você já, né, a fazer aí os links, fazer as conexões, fazer o seu processo de cognição aí. Mas vamos lá. Então são indispensáveis. E cognição ocorre através da operação unificada das duas. Unificada das duas. Essa expressão, na verdade, o Immanuel Kant já tentou falar, explicar, argumentar quando ele desenvolveu o método transcendental, né? Além disso, sendo que o ser humano e todas as coisas estão no relacionamento de sujeito e objeto, a gente pode conhecer todas as coisas de forma plena e correta. Vamos esgotar esse assunto aqui já dessa tela? Claro que não. Vamos avançar? O pensamento, agora passando aí para o item 2, o objeto da cognição. Então, o pensamento de unificação, primeiro de tudo, ele reconhece que todas as coisas existem de forma objetiva fora do ser humano. Não estão numa conexão de dependência. Se o ser humano não o reconhece, ele não existe. A existência está... Não, pera lá, não. Existe... Nós falamos sobre isso, e eu vou dar outra dica, tá? Lá em ontologia,
quando estávamos estudando no capítulo 2 a teoria do ser, a gente coloca uma conceituação interessante que o pensamento de unificação faz sobre todos os seres em dois momentos. Primeiro, ele isola o ser, né, para analisar as suas características, os seus elementos essenciais da sua existência, no aspecto individual mesmo. Né? Por isso a gente chama lá nessa primeira parte do capítulo de o ser de verdade individual. Lembra disso? Está lá no capítulo 2, ontologia. E aí no segundo momento, ali quando a gente entra na conexão, né, do ser, aí os relacionamentos, aí a gente vai entrar em sujeito-objeto, dar e receber, base, 4 posições, as suas nuances e tal. A gente falou que o ser é um ser conectado, definimos ele como um ser conectado. Beleza? Olha o link que eu estou dando, é dica, né? A gente vai avançar na nossa discussão nessa e nas próximas aulas. Então, fique tranquilo, eu só estou fazendo revisõezinhas para buscar aí no seu Ryun-san interno, ideias, conceitos, leis e princípios, essas coisas que a gente já discutiu, esses temas que a gente já abordou. Então, vamos lá, voltando ali então, para a gente não se perder, né? Então, fora do ser humano, isto é, ele aceita o realismo, né? Como sujeito de todas as coisas, o ser humano, então, exerce domínio sobre todas as coisas e as atividades que o ser humano faz no exercício do domínio são aí alguns exemplos, né? Agricultura, criação, tratamento, processamento, fazendo uso das coisas. E ele também reconhece todas as coisas. Por essa razão, todas as coisas devem existir fora e de forma independente do ser humano, como objetos de cognição e também de domínio, né? Dica sobre isso? Nós falamos, por exemplo, na natureza humana original sobre criatividade, né? Lembra que a gente discutiu? Também na teoria da educação, quando a gente falou lá sobre o terceiro formato ali da educação, né? Da teoria da educação, ou da filosofia da unificação, do pensamento de unificação, a teoria da educação, ela fala sobre essa questão da educação para o domínio, né, no exercício da criatividade, na realização das diversas, né, inúmeras atividades de desenvolvimento de criatividade do ser humano sobre o mundo natural. Enfim, né, mais um parênteses para te ajudar, um parênteses fechado. Além disso, o pensamento de unificação defende que o ser humano é a integração de todas as coisas, ou seja, um microcosmo, a encapsulação, um resumo, a miniaturização de todos os elementos que estão manifestos nas inúmeras, né, milhares de formas nos seres existentes. O ser humano possui aí o esboço, o croquis, aí, a sintetização, né, a manifestação micro dos elementos manifestados de forma macro, né? Por isso que a gente faz essa referência, o pensamento de unificação se refere ao ser humano como um microcosmos. E, portanto, que o ser humano está equipado com todas as estruturas, todos os elementos, todas as qualidades, todos os atributos de todas as coisas existentes. A cognição está sempre acompanhada pelo julgamento, e o julgamento é um ato de mensuração. Para esta mensuração, padrões, né, critérios, referenciais, paradigmas, né, conceitos são necessários, e há ideias existentes na mente humana que servem como padrões de cognição, as réguas de medida com as quais, né, a gente vai mensurar, a gente vai julgar os seres existentes no processo de cognição. A gente vai aprofundar isso, fica tranquilo, né? Acompanha, né, comigo aí, vamos construir o nosso processo, vamos fazer aí, né, o nosso processo também de racionalização, vamos, né, percebendo, vamos entendendo, vamos racionalizando isso para que também possamos fazer a cognição dessa informação. Estas ideias são chamadas protótipos. Cada protótipo é uma imagem dentro da mente e é um objeto interno. A cognição ocorre quando um protótipo dentro da mente, nessa imagem interna, e uma imagem vindo de um objeto externo estão sendo colados. A gente faz essa comparação, essa referência, essa mensuração, né? Uma comparação, analogia mesmo, né? Então aí você já deve estar se perguntando, né? Mas espera lá, agora me confundi um pouco aí, espera lá, mas vamos pegar, por exemplo, aqui as primeiras informações que você obteve sem ir na escola. Não precisou ir para a escola, não. Não, você já começou a aprender operações matemáticas, regras gramaticais, leis da ciência. Não vamos tão longe. Aquelas primeiras coisas que você aprendeu em casa mesmo, com seus pais, né? Sobre, por exemplo, vamos pegar um exemplo da alimentação, né? Sabores, né?
Você experimentou na sua infância, na casa dos seus pais, todos os sabores existentes? Não. Mas com aquelas informações que os seus pais foram fornecendo para você, para mim, para cada um de nós na nossa infância, a gente começou a construir protótipos, informações, ideias, conceitos, leis e princípios dentro do nosso Ryun-san. E esses passaram, né, esse conjunto de leis, ideias, conceitos e princípios, esses protótipos, passaram a construir dentro da nossa mente, dentro do nosso Ryun-san interno, essas réguas de medida, que aí você passou depois a mensurar outras informações que você veio recebendo, não só, né, na sua infância, mas até hoje, né? Até hoje você ainda consegue, vamos continuar, claro, né, recebendo novas informações, aprendendo, exercendo esse julgamento a partir desses protótipos que cada vez a gente também vai acrescentando novas informações e dando a ele mais refinamentos. Eu não vou me aprofundar nessa discussão agora, tá? A gente está só, né, começando a construir o cenário aqui, tá bom? Beleza? Então, acompanha comigo aí, não me abandona não, tá? Então, vamos lá. O realismo insiste na existência objetiva do objeto da cognição, independentemente da consciência humana. O marxismo, qual advoga a teoria da cópia, né? Lembra que a gente falou isso na aula passada? É seu representante expoente. O idealismo subjetivo, como representado por Berkeley, afirmava ao contrário que o objeto da cognição não é nada mais do que ideias na consciência humana, e na epistemologia da unificação, o realismo e o idealismo subjetivo, vão estar sendo unificados. A gente vai construir isso na sequência das nossas aulas aí. Vamos falar agora aí no item 3, ainda dentro desse ponto aí da cognição, sobre método. Vamos falar sobre método, né? A gente definiu ali a origem, falamos um pouco aí sobre o objeto, né? A gente está conceituando. Depois a gente vai fazer a construção do processo, tá? Então, acompanha comigo aí. Vamos falar do método. O método na epistemologia da unificação difere tanto do método transcendental de Kant, como também difere do método dialético de Marx. O método dar e receber, isto é, o princípio da ação dar e receber entre os elementos nas posições duais de sujeito e objeto, né? E observa, né, que nós vamos mais adiante falar, mas eu já vou ter que, a título de revisão, mencionar. Dar e receber entre sujeito e objeto precisa inevitavelmente, para ser dar e receber, um propósito comum, aonde sujeito e objeto compartilham um propósito comum e aí isso permite que eles interajam no dar e receber. Se o propósito não é comum, não tem dar e receber. Beleza? Só a título de lembrança. Por quê? Na sequência nós vamos usar isso também, tá bom? A gente está falando aqui, começando a construir o método, mas é importante fazer essa revisãozinha do que a gente já discutiu sobre esse tema. Então, só para a gente situar ali, né, eu falei ali no grifo, né, deu tempo de copiar, o princípio da ação dar e receber entre sujeito e objeto é um método na epistemologia da unificação. Pronto, podemos fechar aqui, embora, né? Não, brincadeira, né? A gente está começando a conceituar os elementos, os ingredientes que a gente vai usar aí na composição da nossa receita, epistemologia do pensamento de unificação. Deste modo, em termos de método, a epistemologia da unificação pode ser chamada então de epistemologia dar e receber. Por quê? Inevitavelmente nós estamos falando do ser humano como sujeito e estamos falando de todas as coisas aí, os objetos de cognição, né, como objeto, e eles vão ter um dar e receber. Então, basicamente, o processo aí que a gente está unificando de realismo, né, de empirismo, né, e de racionalismo, né, o método que a gente vai aplicar não é nem o transcendental do Kant e também não é o método dialético do Marx. É o método dar e receber, né, que a gente já estudou aí. Seguindo, então. Na ação dar e receber entre o sujeito e o objeto, o ser humano e o objeto, todas as coisas, na cognição, tanto sujeito quanto objeto devem ter determinados requisitos. Como já explicado lá na teoria da arte, parênteses aqui, né? Se você percebe, essas coisas vão se acumulando nas informações e a gente acaba inevitavelmente revisitando. Por quê? Porque os paradigmas, as leis, os princípios, os conceitos são os mesmos, eles estão sendo compartilhados. E como a gente falou na teoria da arte, a gente vai fazer o mesmo processo. Lembra quando a gente falou, por exemplo,
Dica, hein? Se não assistiu, assiste lá. Se assistiu e não conseguiu fazer a associação que a gente está discutindo agora, a dica é a aula sobre criação e apreciação. É lógico que aqui nós estamos enfatizando mais a segunda parte ali, a apreciação. Ali é o dar e receber entre a pessoa que quer apreciar a arte e o objeto de arte, né? Esse julgamento, esse dar e receber. A gente falou sobre isso, não vou voltar. É que o livro menciona, eu achei importante trazer essa referência porque talvez a gente não consiga trazer tantos argumentos, mas muitos desses argumentos, para não ficar cansativo essa aula, já estão ali discutidos nessa aula sobre apreciação lá no capítulo Teoria da Arte. Então, seguindo ali, na teoria da arte, por exemplo, sujeito e objeto devem possuir determinados requisitos na apreciação. Na apreciação de uma obra de arte, as condições que o sujeito, como apreciador, deve possuir são preocupação, interesse, objetivo, desejo de buscar o valor e os elementos subjetivos de educação, gosto e assim por diante. A gente falou lá naquela aula. Por outro lado, o objeto, né, a obra de arte que vai ser apreciada, ela tem que estar equipada com um propósito de criação e deve possuir harmonia entre seus vários elementos. Na cognição, de forma semelhante, né, a condição para o sujeito é ter um protótipo e uma preocupação pelo objeto. E a condição para o objeto é ter conteúdo e forma. A gente mencionou isso também nas aulas anteriores, discutindo sobre as epistemologias tradicionais. Falamos especificamente e mais enfaticamente sobre a conceituação de conteúdo e forma do Kant, né? Então, dica, está gravado, né? Está na aula anterior aí. Então, de acordo com a estrutura de dois estágios, a ação dar e receber na cognição consiste de ambas as ações dar e receber interna e externa. Parênteses aqui, ó, eu trouxe até o gráfico porque a gente discutiu isso numa aula anterior aí, né, e a gente está revisitando. A gente usou isso na teoria da imagem original, falamos sobre isso também em ontologia, retornamos a essa discussão lá no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original, e a gente revisitou já esse conceito, estamos revisitando novamente, né? Até vou circundar aí na sua tela para você poder visualizar. Essa primeira aqui, né, seria o primeiro estágio, né, esse que eu estou circundando aí, também é o que a gente chama de base de 4 posições interna, né? A gente está usando aqui uma como referencial só para lembrar a título de revisão, né? Poderíamos ter usado a outra, mas eu trouxe especificamente mantenedora de identidade, porque o centro é coração, aí tem o Sun-San interno e o Hyun-San interno estabelecendo um dar e receber, gerando união. Isso tudo ocorre aqui dentro do Sun-San, porque nesse segundo estágio, na base de 4 posições, mantenedora externa, né, e essa situação já ocorre entre Sun-San, né, que é a somatória de todo esse conjunto entre parênteses aqui, e o Hyun-San gerando união também. É só a título de revisão, eu trouxe o gráfico para ajudar, tá? Porque no livro só tem os textos ali. Mas aí só para a gente seguir, então. A cognição ocorre primeiramente como ação dar e receber externa. E então como ação dar e receber interna. Novamente mencionamos que essa teoria da cognição é chamada epistemologia dar e receber. Esse ponto é importante, porque, olha só, nós estamos unificando os dois elementos ali, do empirismo e do racionalismo. E agora a gente está colocando agora a sequência correta do processo de cognição, onde o primeiro estágio, a primeira etapa, o primeiro momento no processo da cognição é a experiência, é o aspecto sensorial. É quando você olha, quando você toca, quando você, né, ouve, né, os elementos desse objeto que você está apreciando, que você está observando, com o qual você está interagindo. Então, essa estrutura basicamente estaria relacionado aqui, ó, que seria o aspecto base 4 posições externa ou o aspecto empírico, a experiência. E aí essa informação é mandada para você fazer o processamento disso, né? O processo de percepção, entendimento e racionalização, para que você acumule isso como uma informação, como uma ideia, como um conceito, como uma lei, ou como um princípio dentro do seu Hyun-San interno. Está aí na sua tela. Beleza? É para ilustrar essa explicação que está aí no texto, tá bom?
A ação dar e receber ocorre entre um sujeito, ser humano, possuindo os requisitos necessários, e o objeto, todas as coisas, possuindo também os respectivos requisitos necessários do objeto. Primeiro, o conteúdo, os atributos e as formas de existência do objeto são refletidos na mente humana no estágio sensorial, formando conteúdo e formas sensoriais, os quais podem ser chamados de uma imagem externa, sendo que isto é ocasionado pela ação do receber externa, né? São os elementos externos, né? Você não está ainda jogando essa informação, você primeiro precisa sensorialmente, né, interagir, ter o dar e receber com esses objetos de apreciação. Eu vou acabar usando essa terminologia que a gente usou lá na teoria da arte, né? Aí, então, a ação dar e receber do tipo colação ocorre entre o conteúdo e forma da imagem externa e o protótipo, que você já tem armazenado dentro do seu Sunsan, né? Que é o sujeito, que o sujeito humano, o ser humano, possui a priori. Então, quando você entra nesse dar e receber com esse objeto que você estava promovendo, fazendo a cognição, você já tem algumas informações a priori que você vai usar como sua régua de medida, né? Ele falou essa expressão ali de mensuração e julgamento, né? Então eu vou sempre usar essa expressão agora, régua, né? Me permita, só para lembrar do que nós estamos falando. Exercício do julgamento, né? O processo de cognição como a obtenção do conhecimento ou cognição. Esta é a ação da receber interna, né? Ou a formação da base de 4 posições interna. A cognição é realizada através dessa ação da receber interna. Então, cognição, de fato, vai ocorrer quando as informações obtidas externamente, lá na base de 4 posições externa, no aspecto experiência, no aspecto empírico, essa informação vai ser processada através de percepção, entendimento e racionalização, e aí eu vou armazenar isso, fazendo, lógico, os julgamentos ali, né? Para depois armazenar essa informação também como uma ideia, um conceito. E aí isso se chama cognição. Estou sendo sucinto, tá? A gente vai esgotar esse assunto? Não, a gente ainda tem mais 2 aulas, né? Eu pretendo fazer ainda mais 2 aulas discutindo esse assunto. A gente está conceituando aqui, né? Eu sei que estou antecipando algumas coisas aqui, você já deve ficar meio ansioso também, né? Mas então vamos aprofundar isso aqui agora? Não, vamos construindo mais alguns conceitos. Nas próximas aulas a gente vai poder fazer talvez até algumas exemplificações mais práticas, né? Com relação a esse processo, beleza? Então, conteúdo do objeto e conteúdo do sujeito. Vamos falar também de forma sucinta. Eu trouxe alguma parte aí do livro, não vamos esgotar o assunto, tá bom? Então, sendo que o objeto da cognição é todas as coisas e o conteúdo de um objeto se refere aos vários atributos que ele possui, ou seja, forma, peso, comprimento, movimento, cor, som, cheiro, sabor e assim por diante, né? São alguns exemplos aí para ilustrar. Esses são conteúdos materiais, ou seja, conteúdo Ryun-san. Por outro lado, o sujeito da cognição é um ser humano, portanto, o conteúdo do sujeito se refere aos vários atributos que um ser humano possui, os quais de fato são os mesmos, como os atributos de todas as coisas. Isto é, conteúdo material, tais como forma, peso, comprimento, movimento, cor, som, cheiro, sabor e assim por diante, como a gente exemplificou aí no meio do texto. Beleza? Seguindo. Geralmente, quando falamos sobre atributos humanos, em muitos casos estamos nos referindo à razão, liberdade, espiritualidade, etc. Mas em epistemologia, né, eu deveria talvez ter grifado aqui, né, a ênfase. Em epistemologia, sendo que estamos tratando com semelhança em conteúdo do sujeito observador e do objeto observado, né, focamos nos mesmos atributos como aqueles do objeto, todas as coisas. Né? E aí a gente mencionou ali, forma, papapá, né? Como a integração do universo, microcosmo, o ser humano possui em miniatura todas as estruturas, elementos, qualidades e assim por diante, que todas as coisas possuem. Portanto, o ser humano está equipado com os mesmos atributos como todas as coisas. Né? A gente já mencionou, fizemos aí um referencial falando sobre essa expressão microcosmos que o pensamento de unificação utiliza. Entretanto, a ação dar e receber na cognição não ocorre meramente porque o sujeito, né, o ser humano, o observador e o objeto, todas as coisas, né, o ser observado, né, possuem os mesmos atributos. Sendo que cognição é um fenômeno de
Pensamento é um processamento que ocorre dentro de Sun-San, entre Sun-San interno e Ryun-San interno, né? Intelecto, emoção e vontade. Leis, ideias, conceitos e princípios, fechando parênteses, a mente do sujeito também deve possuir determinado conteúdo. O conteúdo na mente do sujeito é o protótipo, ou mais exatamente aquela parte do protótipo que corresponde ao conteúdo, né? Isso se refere à protoimagem, que aparece na protoconsciência, né? Vou abrir um parênteses e vou fechar ele sem me aprofundar, porque isso é tema para a próxima aula. Então, o grifo é para você já botar ali uma interrogação. Próxima aula a gente vai discutir protoimagem. Vamos falar um pouco mais sobre protótipo? Talvez. Mas é importante conceituarmos e vou explicar direitinho, à luz do pensamento e unificação, o que nós estamos querendo dizer, o que o pensamento e unificação quer dizer ao afirmar protoimagem. Anotou? Protoconsciência. Anota aí. Nós vamos voltar a isso na próxima aula. Abrindo parênteses, então, subconsciente no ser vivo, que explicaremos melhor na próxima aula. A protoimagem é uma imagem mental que existe em correspondência com os atributos do corpo humano. Beleza? Resumido, né? É o conceito definitivo? Não. Eu nem grifei, né, para você não anotar depois dizer, mas eu botei isso na prova e não era o conceito, né, por isso eu não grifei, né. Não é dica da prova, não vai ter prova, mas também não é o conceito. Ele está dando aqui uma ideia, já é um vislumbre, olha o que ele falou. Me permite? Eu vou ler de novo, acompanha comigo. A protoimagem é uma imagem mental que existe em correspondência com atributos do próprio corpo humano. Beleza? Então, o ser humano tem o autoconhecimento da estrutura do seu corpo de forma aprofundada, não. A criança já tem, né? Ele não foi para a faculdade de medicina, não conhece a anatomia, não conhece o funcionamento dos órgãos, não sabe quantos ossos tem no seu corpo, não. Mas ele tem já uma imagem, por mais singela, simplória que seja essa imagem na mente de uma criança. Mas já é uma protoimagem. Já é uma imagem mental sobre si mesmo, que ele vai tomar como referência para observar, perceber, entender, racionalizar os seres ao seu redor, né? Vamos aprofundar isso? Ainda não, né? Não entramos ainda no método de processo, é mais adiante. Mas já vai fazendo as suas reflexões. Eu poderia até me ver aqui na cabeça um exemplo, mas a gente vai avançar e a gente volta a isso nas próximas aulas. Então, os atributos do corpo humano estão em correspondência com os atributos também, né, os conteúdos, né, o conteúdo material dos demais seres, de todas as coisas do mundo externo que estão sendo observados. Portanto, a imagem mental, essa protoimagem ou protótipo, se torna o conteúdo mental que corresponde aos atributos de todas as coisas. E a gente vai tomar ele como régua de medida, né? É o protótipo ali, a minha régua de mensuração para fazer os meus julgamentos no processo de cognição. Assim, os atributos do corpo humano correspondem aos atributos de todas as coisas e a imagem mental, ou a protoimagem da mente humana, corresponde aos atributos do corpo humano. Então, deste modo, a imagem mental humana corresponde aos atributos de todas as coisas. Portanto, na cognição, a imagem mental, protoimagem do sujeito, ser humano, e o conteúdo material, o senso de conteúdo do objeto, estão em correspondência um com o outro, e aí a ação dar e receber ocorre entre eles, dando origem, assim, à cognição. Grifei? Não grifei. A gente vai voltar a isso? Vamos. A gente está conceituando. Eu até trouxe aí uma imagem, né, na sua tela de elementos que a gente já mencionou, a título de revisão mesmo, né? Quando a gente estudou lá em Deus, na teoria da imagem original, e especificamente no terceiro capítulo sobre a teoria da imagem, teoria da natureza humana original, a gente falou sobre o Sun-San de Deus, falamos sobre o Sun-San humano, fizemos essa subdivisão em Sun-San interno e Ryun-San interno, e como a gente trouxe aí na tela a título de revisão para você lembrar, né? O Sun-San interno seriam ali as faculdades de intelecto, emoção e vontade, e o aspecto Ryun-San interno são aí os aspectos, né, as características de ideias, conceitos, leis e princípios matemáticos, né? Também falamos sobre imagens individuais, que a gente vai aprofundar isso quando formos falar sobre protoimagem e protoconsciência.
beleza? Mas é só a título de lembrança, né? Se você tiver assim, alguma curiosidade, quiser realmente levar de uma forma mais aprofundada as próximas aulas, quando a gente for falar sobre proto-imagem e proto-consciência, sugestão, volta lá na teoria da imagem original especificamente e dá uma estudadinha nesses elementos aí, Sun-San, Sun-San interno, Hyun-San interno, leis, ideias, conceitos e princípios lá no Hyun-San interno, intelecto, emoção e vontade, né? Não precisa aprofundar muito não, porque você já assistiu essas aulas, é só título de revisão mesmo. Então vamos falar aí de forma do objeto e forma do sujeito. Os atributos de todas as coisas, os quais são o objeto da cognição, sempre aparecem em determinada estrutura. Essa estrutura é a forma da existência. A forma da existência é a forma de relacionamento entre os atributos dessas coisas. Parênteses aqui, lá no primeiro capítulo, quando falamos sobre teoria da imagem original, a gente dividiu aquele capítulo em dois, né? Em duas partes. Na primeira parte, onde falamos sobre os atributos de Deus, e na segunda parte, quando a gente fala sobre a estrutura. E essa estrutura, ou essa forma, é a parte funcional mesmo, quando a gente falou ali sobre sujeito-objeto, dar e receber, propósito, centro ali, né? Aí o resultado dessa ação dar e receber formou uma base de 4 posições, discutimos as nuances de base de 4 posições, depois na sequência já estudamos ação, origem, divisão, união, né? Tá lembrado? É um conteúdo bastante denso, né? A gente já avançou bastante nas aulas. Mas aqui é só a título de revisão. Quando a gente fala aí sobre a estrutura, essa é a estrutura que nós estamos falando dos seres existentes, aí que nós vamos fazer a observação ou desenvolver o processo de cognição. Então vamos lá. Esta forma de existência ou forma de relacionamento se torna a forma do objeto da cognição. O corpo humano é uma miniatura do universo, microcosmo, como a gente já falou. E a integração de todas as coisas, portanto, o corpo humano tem a mesma forma de existência como de todas as coisas, a forma na cognição é a forma na mente, isto é, a forma de pensamento. Isto é um reflexo da forma da existência do corpo humano na protoconsciência, em outras palavras, né, a imagem da forma ou a imagem de relação, formando uma parte do protótipo. A gente vai detalhar isso, tá? Fica tranquilo, não se assuste. Eu trouxe esses trechinhos porque são conceitos e a gente vai voltar a isso, falando especificamente aí na próxima aula sobre proto-imagem e proto-consciência. Então eu não poderia simplesmente não trazer essa parte do livro, né? Tem mais conteúdos? Tem, claro que tem. Mas eu tive que trazer exatamente porque a gente vai seguir nessa discussão nas próximas aulas, tá bom? Então, elementos que compõem aí um protótipo, né, de forma sucinta, sem fazer nenhuma tese de doutorado, a imagem mental dentro do sujeito, a qual se torna o padrão de julgamento na cognição, é chamada de protótipo. O protótipo é feito dos seguintes elementos, né? Dica da prova? Não, porque a gente vai discutir isso melhor nos próximos capítulos. Mas, primeiro, a proto-imagem. Esta é a imagem dos atributos das células e tecidos, ou seja, os elementos criando o corpo humano, refletida na protoconsciência. Em outras palavras, a protoimagem é a imagem dos atributos das células e tecidos refletidos no espelho da protoconsciência, né? A gente vai situar isso melhor aí na próxima aula, fica tranquilo, tá? Só trouxe aí o esqueminha, né? Esse esqueminha eu já usei ali na tela anterior, só para você, se não observou na tela anterior, dar uma observada. É só a revisão da estrutura mental humana, né? Como é que funciona no ser humano? A mente humana é isso daí. Sun-San interno, Hyun-San interno, um aspecto mais interno, um aspecto um pouco menos interno. No aspecto mais interno estão ali as faculdades fundamentais que buscam os valores essenciais, né? A gente falou, o intelecto busca a verdade, né? A emoção busca o belo, a vontade busca o bem, né? E lá no aspecto um pouquinho menos interno, Hyun-San interno, estão ali ideias, conceitos, leis e princípios que nós vamos armazenando, guardando e a priori, eu tenho eles aqui. Quando eu saio fazendo processos de cognição, ou seja, buscando conhecimento, o aprendizado, a acumular, assimilar novas informações sobre novos seres, novas existências, novas informações, eu vou ter referenciais a priori. Proto-imagem na proto-consciência. Mas fica tranquilo, a gente vai avançar e aprofundar e detalhar essa discussão, beleza? Vamos lá, seguindo aí. O segundo elemento aí é a imagem de relação, isto é, a forma de pensamento. Não somente os atributos de células e tecidos do corpo humano, mas também a forma de existência, a forma de relacionamento, a estrutura
dar e receber, base 4 posições, papapá. Fechei o parênteses. Desses atributos, eles vão ser refletidos na protoconsciência, formando a imagem de relação. Então, eu tenho na minha mente uma imagem de relação. Eu vou até fazer aqui um parênteses agora um pouquinho extenso. Eu, inclusive, já trouxe essa imagem de relação num esqueminha que eu manuseei aqui em várias aulas anteriores, né? Não sei se você se lembra, eu trouxe a estrutura da base de 4 posições, né? Aquelas bolinhas que eu trouxe aqui, fui mostrando ele de forma tridimensional, mostrando os relacionamentos, direções, interações e assim por diante, né? Então, basicamente, só de eu falar, eu não estou mostrando essa imagem, mas se você assistiu essas aulas que eu trouxe o esquema, você tem aí na sua protoconsciência essa proto-imagem, né? Dessa relação que eu desenhei, esquematizei aqui manualmente aqui nas aulinhas, né, anteriores aí. Beleza? Fechei aqui o parênteses. É uma ilustração para ajudar aí no seu entendimento. Vamos lá. Seguindo ali então. Esta imagem de relação dá determinadas restrições à ação do pensamento, formando a forma do pensamento. As acima mencionadas proto-imagem e imagem de relação, ou seja, a forma de pensamento, são ideias que não têm nada a ver com experiência. Isto é, elas são ideias a priori. Muitas delas, eu confesso para você, a gente está agora construindo junto, no estudo de todas essas aulas anteriores aí, conceituando e definindo, né? Mas elas começam a se formar como ideias a priori armazenadas dentro do nosso Hyun-san interno, né? Lembra que a gente falou? Ideias, conceitos, leis e princípios estão armazenados a priori aí. A gente vai usar isso daí. Mas em protótipos também há ideias adquiridas que são acrescentadas através de novas experiências. E isso é o processo que a gente vai detalhar mais a miúde nas aulas seguintes aí, né? No processo de aprendizado, no processo de cognição. As ideias obtidas através de experiências, isto é, antes da atual cognição, são ideias empíricas e formam uma parte dos protótipos na subsequente cognição. Portanto, quando encontramos coisas que são semelhantes ao que nós já aprendemos anteriormente, podemos facilmente reconhecê-las porque a gente tem uma régua de mensuração ou de julgamento que nos dá a capacidade de, opa, eu já vi alguma coisa parecida com isso daqui, né? Então, será que é a mesma coisa? Será que funciona do mesmo jeito? Enfim, né? Estou só ilustrando, tá bom? Só para dar uma enriquecida aí. Mas vamos lá. Seguindo ali, então, portanto, quando encontramos coisas que são semelhantes ao que nós já aprendemos anteriormente, podemos facilmente reconhecê-las. Assim, um protótipo consiste da proto-imagem, a imagem de relação ou a forma de pensamento e ideias empíricas que a gente vai acrescentar através da experiência ou aquela base de 4 posições externa lá, que agora passa a ser o primeiro estágio, porque aí a informação vem de fora para dentro, né? Percebe? O processo aqui agora, a gente estudou lá na imagem original e também na natureza humana original, a gente falou base 4 posições interna, desencadeando e depois a formação da base 4 posições externa. No processo de cognição pela observação de seres externos, seres existentes, fora do ser humano, esse processo é de fora para dentro, ou seja, primeiro ocorre o aspecto empírico, sensorial, base 4 posições externa, e depois vem para o aspecto percepção, entendimento, racionalização, cognição, né? O aspecto interno, a base 4 posições interna. Beleza? Só para ilustrar, para ajudar aí. Então, como afirmado anteriormente, um protótipo consiste de um elemento a priori, dica da prova, nota aí, o qual existe antes das experiências, e aí um elemento adquirido através da experiência, pela observação sensorial que você vai fazer, né? Ou seja, o elemento empírico. O elemento a priori é o protótipo que consiste da proto-imagem e da imagem de relação dentro da protoconsciência. Este é um protótipo a priori que não tem nada a ver com as experiências externas, mas que vão fazer colação, né? São independentes, né? Tá lá, já tenho aqui a minha, se eu não encontrar com aquele ser observado, mas eu tenho aquela ideia a priori, mas vai ter uma relação? Vai. Só que são independentes, são coisas independentes. Eu posso fazer a colação ou não fazer a colação, né? A comparação, a analogia, o julgamento. Beleza? Ele também é chamado de protótipo original. O elemento empírico se refere às ideias empíricas que foram adquiridas através de nossas experiências diárias de vida. E uma vez que tenham sido adquiridas, elas se tornam parte do protótipo. Isto é chamado de protótipo
protótipo empírico. Um protótipo que consiste de um protótipo a priori e um protótipo empírico é chamado de protótipo complexo, porque você está fazendo a colação dessas duas situações. O seu protótipo a priori, com as ideias, conceitos, leis e princípios que você já vem armazenando de experiências anteriores, que agora você tem a priori numa nova situação, e esse protótipo empírico experimentado sensorialmente, né, nesse momento de observação de determinado objeto. Beleza? A gente vai aprofundar isso, fica tranquilo. Com uma questão de fato, todos os protótipos em nossa vida diária são, de fato, protótipos complexos, porque eles advêm dessa relação, dessa interação entre a experiência e a informação dessa experiência sendo jogada para o processamento de julgamento e colação lá com o meu protótipo a priori. Pré-existência do protótipo e seu desenvolvimento. De forma sucinta, em qualquer caso de cognição, um protótipo que tenha sido formado anteriormente a ela, ou seja, um protótipo complexo, funciona agora a partir desse momento como um novo padrão de julgamento para os próximos processos. Isso significa que, em qualquer cognição, um padrão de julgamento, um protótipo já existe. E cada vez que eu vou fazendo esse processo de cognição, um novo protótipo, uma nova régua mais refinada, mais ajustada, com um pouco mais de exatidão ou mais informação, né, vai me dando mais capacidade de julgamento e de aprendizado. Né? É um processo contínuo, é uma base de 4 posições desenvolvedora. A gente discutiu sobre isso lá. Esse conceito está bem claro. Né? Se você quiser, eu posso conceituar de novo, mas a gente já fez isso lá na aula, né? Então é mais fácil você assistir lá. Kant ele afirmava que as formas possuídas pelo sujeito da cognição são a priori, enquanto a epistemologia da unificação afirma que é a pré-existência do protótipo que é possuído pelo sujeito. Beleza? E esse referencial ele passa a ser... ele é a referência, é o seu novo paradigma para novos julgamentos. E aí a formação desse novo protótipo complexo, como ele diz ali no início, passa a ser agora um novo padrão de julgamento para novas experiências, novos aprendizados. E assim foi todo o processo de aprendizado durante os anos de banco de escola que eu e você passamos, né? Fazendo esse processo e refazendo esse processo, acumulando e revisitando as réguas, os padrões de julgamento, né? Os protótipos complexos construídos nas experiências anteriores, agora sendo usados como novos padrões de julgamento para novos processos de aprendizado, de obtenção de conhecimento, ou seja, cognição. Os protótipos originais, a protoimagem e a imagem em relação com os quais as pessoas nascem, são imperfeitos no caso de um bebê recém-nascido, porque as células, tecidos, órgãos, nervos, né, o sistema nervoso, órgãos dos sentidos e o cérebro e assim por diante, da criança ainda não estão bem desenvolvidos, estão ainda em processo de desenvolvimento e aprimoramento. Entretanto, enquanto o corpo da criança se desenvolve, perdão, eu pulei um pedacinho. E, portanto, a cognição da criança não pode deixar de ser um pouco vaga ainda, né? Não é a mesma qualidade, não tem ali os padrões de julgamento mais refinados que, por exemplo, uma pessoa já frequentando uma escola, frequentando uma universidade já passa a ter, né? Entretanto, enquanto o corpo da criança se desenvolve e cresce, as protoimagens e as imagens de relação gradualmente também vão se tornando cada vez mais claras, referenciais, medidas de julgamento mais apuradas para as novas informações, os novos processos de cognição. Além disso, novas ideias adquiridas através da experiência são adicionadas uma por uma. Desta forma, o protótipo cresce em qualidade e quantidade, o que significa que há um aumento na quantia de memória e um aumento de novo conhecimento, ou seja, o progresso do protótipo empírico e do protótipo complexo. Né? Tudo isso para dizer isso que eu acabei de mencionar de forma exemplificada na sua frequência nos anos de escola. Né? Você foi aprendendo matérias e essas matérias passaram a ser referenciais para novos aprendizados em anos seguintes, em novas etapas, em um novo estágio. Eles são referenciais, são paradigmas, são protótipos a priori que você vai usando no julgamento, nos aprendizados, né, no processo de cognição subsequentes. Beleza? Então fica tranquilo, né? Apesar do texto talvez estar um pouquinho denso, mas essa exemplificação ajuda bastante você a entender o que está escrito ali de forma um pouco mais acadêmica, né? E aí, para a gente já fazer o nosso compromisso, encerrando essa aula, para ela não ficar muito mais extensa do que já está, a gente vai deixar então para estudar esse item C aí
protoconsciência, a imagem na protoconsciência e as categorias na próxima aulinha, né? Então a gente vai falar sobre protoconsciência. De acordo com o princípio divino, todos os seres na criação crescem em virtude da autonomia e governança dadas pelo princípio de Deus. Isso é uma explicação teológica que está lá no livro Exposição do Princípio Divino, mas que a gente vai analisar de uma forma um pouco mais detalhada em termos de processo dentro da mente humana. Mas isso é tema para a próxima aula, tá bom? Então é isso. Já agradeço aí de antemão a sua atenção. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa a sua curtida no vídeo e nos vemos aí dando sequência na epistemologia da unificação na segunda aula dessa série aí, falando agora sobre protoconsciência. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Até lá, então. Tchau, tchau.